Invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão de posse e da abertura dos trabalhos em 9/1 do corrente. Aprovado. Ordem expediente. Sim, excelência. Expediente. Correspondência do excelentíssimo senhor desembargador Adelso Silvino, agradecendo moção de congratulações pela passagem do aniversário do seu natalício, bem como de sua esposa. Somente, excelência. Conferência e assinatura de acordo. Embargador Saraiva, tem um acordo. Presidente, em mesa, é um acordo lavrado, no qual eu fui apenas redator, não é? A relatoria foi de Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Agravo regimental, onde é agravante Rita Joventina Batista e agravado Unimed Natal. Senhor presidente, o acordo está lavrado nos termos que foi proposto e foi lido, e eu queria dar por lido e submeter à aprovação da Corte. Lido e aprovado, Excelência. Embargador Ricardo Procópio. Isso aqui é o voto. Está com acordo, Vossa Excelência. Tem a leitura do acórdão do mandado de segurança 2015-01-8253, dígito 5, impetrante Normando Gomes e Filhos, advogados Dr. Laílson Emanuel Ramalho de Figueiredo e outros, impetrado secretário de Estado da Tributação, Ente Público, Estado do Rio Grande do Norte. O processo é inicialmente relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, relator para o acordo, desembargador Glauber Rego. Lido e aprovado, Excelência. Ok. A ordem de julgamentos, de acordo com o artigo 198, vamos feitos sustentação oral. A inscrição do mandado de segurança preliminar 2016-1189/0, impetrante Alves de Oliveira e Silva Limitada, secretário de Justiça da ANENI do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Virgílio Macedo, impedida desembargadora Maria Zeneida, impedida. Afirmo suspeição, Excelência. Senhor presidente, como o processo já está disponibilizado aí para todos os colegas e o eminente advogado já, né? Eu gostaria de saber se Sua Excelência dá por lido o relatório. Por lido o relatório, Excelência. Não sei se sustentação. No voto que eu encaminho, senhor presidente, como já disse aí pelo desembargador. Sustentação oral. Eu sei, tem sustentação, gostaria, se ele concordar, o encaminhamento do meu voto é no sentido de concessão da segurança. Se Vossa Excelência concordar, mas se Vossa Excelência quiser expor outros fundamentos, fica à vontade, senhor. É só o acordo, eu acho, o advogado, né? Viria, né? Já concedendo a segurança. Excelência. Eu posso ler? Ok, doutor João Paulo. Econômico e consumidor, mandado de segurança, multa aplicada por abusividade de preço na comercialização de combustível por parte do PROCON-RN. Pretendida declaração de nulidade do ato administrativo. Acolhimento. Valor fixado em patamar superior ao anunciado pelo Ministério da Fazenda na época. Inexistência de tabelamento de preços. Princípio da livre iniciativa, inocorrência de abusividade. Valor compatível com a média de mercado do período registrado pelo CONFAS. Insubsistência da multa e da respectiva inscrição em dívida ativa, direito ilíquido certo reconhecido, concessão da segurança. E eu concluo em consonância com o Ministério Público para conceder no sentido de anular, senhor presidente, anular o ato administrativo de que resultou a aplicação da multa mencionada na incisional. Como eu voto, senhor presidente? Alguma divergência? A unanimidade. O Tribunal unanimidade concedeu a segurança nos termos do voto do relator. O acordo acompanha, Excelência. Lido e aprovado. Extra pauta. Mandado de segurança preliminar 2016-53-45-7. A todos desembargador Amauri, com o desembargador Glauber não pode ser julgado hoje. O segundo também, Sindicato Trabalhador da Educação Rio Grande do Norte. Desembargador Amilcar Maia, pediu o desembargador Glauber Rego, pode ser julgado.
Extra pauta. Mandato segurança liminar 2016, 117988. Impetrante Alexandre Jesus Marques. Relator do Valdo Pinheiro. Está em mesa, Excelência. Está em mesa, Excelência. Está com a palavra, Vossa Excelência. Aqui se trata de policial militar que foi promovido à graduação para o nível 6 de terceiro sargento, mas que continua a receber a remuneração correspondente ao nível anterior. Eu estou concedendo a segurança e aí na emenda eu digo constitucional administrativo, mandado de segurança, policial militar da ativa, terceiro sargento PM, nível 5, ato administrativo que eu promoveu ao nível remuneratório imediatamente superior nos termos da Lei Complementar Estadual 463/2012. Efeitos financeiros não implementados até a impetração do mandamos. Remuneração inferior à progressão funcional concedida. Ato ilegal e abusivo da administração, inexistência de ofensa à lei de responsabilidade fiscal, motivação imprópria. Aplicação do artigo 19, parágrafo 1º, 4 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Concessão da segurança em consonância com o parecer da 7ª Procuradoria de Justiça. É como eu estou votando, Excelência. Algum destaque, alguma divergência? A unanimidade. O tribunal concedeu a segurança nos termos do voto relator. O acordo acompanha, Excelência. Lei de aprovado. O quarto. Mandato de segurança com liminar 2016, 53.37.8. Impetrando Antônio William Cabral de Macedo, relator devedor de Lermano Mota. Correto, Excelência. Impetrado ao secretário estadual de Segurança Pública e da Administração. É aquela hipótese de médico, servidor público estadual, aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre, onde constam nos autos todas as fichas financeiras e contra-cheques que comprovam o exercício de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, prestado por mais de 25 anos sob condições insalubres. E na esteira dos precedentes, eu estou concedendo a segurança. Algum destaque, uma divergência? A minha divergência, senhor presidente. A minha divergência, né? Inclusive eu peço a juntada das razões do porquê. Por maioria, né? Tribunal, a maioria, concedeu a segurança nos votos do relator. O acordo acompanha, Excelência. Lei de aprovado, difira a juntada das razões divergentes do embargador Saraiva Sobrinho. Mandato com liminar 2015, 13.524, impetrado Aline Marcos Sobrinho, impetrado presidente do Tribunal de Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Ibanez Monteiro. Passar a presidência ao desembargador Gils, que é o vice-presidente. A sua presidência, digo permanente a palavra ao relator. Então, aquela questão dos servidores que ocupavam cargos e em estágio probatório, né, ainda em estágio probatório, foi cedido ao Tribunal da Paraíba e pretende aqui obter a progressão durante o estágio probatório. Então, eu estou votando, senhor presidente, aqui ao meu lado, novamente, ao meu lado aqui, estou votando pela denegação da segurança, por entender que durante o estágio probatório, o servidor não pode obter progressão. O estágio probatório foi suspenso porque ele foi cedido ao Tribunal da Paraíba. E quando ele retornar, irá completar o estágio probatório, que obrigatoriamente tem que ser na instituição de origem, para preencher o requisito temporal e aí sim ter direito à progressão. Eu voto pela denegação da segurança, senhor presidente. Alguma manifestação dos demais desembargadores? Aprovada a unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. E fez quem depende de pauta. Desembargadora Zenê, Excelência tem uma reclamação e 2 conflitos, né? Excelência está com a palavra para identificar e julgá-los. Não, senhor presidente, é a reclamação 2015-10-3436. Reclamante é Maria de Luz Moraes de Oliveira, advogado Lindo Castro Nogueira de Moraes, reclamado desembargador João Rebouças. E eu estou julgando prejudicada, porque eu estou dizendo preliminar de prejudicialidade suscitado pelo Ministério Público, eu estou acolhendo.
Decisão da autoridade reclamada que invalida acordo transitado em julgado proferido em ação mandamental. Posterior juízo de retratação, o próprio relator se retratou e é assim que eu voto. Em consonância ministerial, divergência. Há um destaque ou alguma divergência, não dado os termos voto relator. Acordo lido e aprovado, excelência. Continua, senhor presidente. Conflito. Com a palavra, excelência. Conflito de competência 2016-77639, Sexta Vara Civil da Comarca de Natal é a origem, e o juiz suscitado, juiz de direito da 13ª Vara Civil. E aqui eu estou seguindo os entendimentos do STJ. Trata-se aqui de ação declaratória acumulada com reparação por danos morais proposta no juízo da 13ª Vara, que é o juízo suscitado, decisão declinatória fundamentada na existência de processo na 6ª Vara Civil, com as mesmas partes e objeto. E eu estou dizendo a inconsistência. Ações cuja causa de pedir e pedido não coincidem, eis referentes a contratos diversos, conexão não configurada, competência de natureza relativa, que não pode ser reconhecida de ofício, e aqui eu trago a súmula 33 do STJ, e é assim que eu estou votando, senhor presidente. Determinando a competência da 13ª Vara. Destaque, alguma divergência? Ao unanimidade, teve voto relator. O acordo acompanha, excelência. Tudo acompanha, senhor presidente. Conflito negativo de competência, 2016-17451-7, segunda Vara Civil, que é o juiz suscitante da comarca de Parnamirim, e o suscitado é a 12ª Vara Civil da comarca de Natal. E entre partes, Francisco Edson da Costa Filho e o Banco Pan-Americano S.A. E eu estou dizendo assim na ementa, tem vários precedentes desta casa, estou invocando. Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais, demandante consumidor que, embora domiciliado em Parnamirim, onde o contrato foi celebrado, propôs ação em Natal, decisão declinatória da competência por parte do juiz da capital, procedimento equivocado, incompetência que não pode ser declarada de ofício, nos termos da anterior, inclusive, senhor presidente. Então, eu estou declarando a competência do juízo suscitado, que é o da 12ª Vara. Em harmonia ministerial. Algum destaque ou alguma divergência? Ao unanimidade, teve voto relator. Acompanha o acordo, excelência. Lido e aprovado. Algum desembargador tem algum feito que depende de pauta, que não foi nominado? Vamos para a pauta anterior, o 7º, eu pedi visto. O 8º, ação penal originária de 2014, 26.301. Autor município de Jandaíra, réu Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Virgílio Macedo. Está em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Para comprar, vossa excelência. É ação civil originária de 2014, 26.13, dígito 1, já identificada por vossa excelência, aqui de respeito, senhor presidente, à repartição de receitas tributárias, matéria já conhecida, não obstante, recentemente, o ministro Fachin ter decidido uma repercussão geral que modificou, dizendo que os estados podem muito bem incluir eventuais ofertas para incluir na concessão do benefício fiscal retratado. E aqui eu estou julgando a ação improcedente nos termos dos votos já precedentes, relator, como voto. Concedente, excelência. Alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade, teve relator. Acordo acompanha, excelência. Acompanha. Lido e aprovado. O nono pode ser julgado, relator desembargador Cláudio Rego. Pauta do dia. 10. Agravo interno de mandado de segurança com liminar 2016, 3, 37 e 8. Origem Tribunal de Justiça, agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravado Marcelo Henrique Maciel de Araújo Cruz. Relator, desembargador de Lermano Mota. Está em mesa, excelência. Sim. Está com a palavra, excelência. Agravo interno de mandado de segurança, já identificado, liminar que determinou que a autoridade impetrada se abstivesse de incluir na base de cálculo do CMS incidentes sobre a operação de energia elétrica as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e de transmissão nas faturas de energia elétrica do impetrante até o julgamento de mérito da ação. Decisão lastreada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ausência de fundamentos novos capazes de acarretar mudança de entendimento, recurso vencido e desprovido. Como voto?
Tem alguma divergência? Precedentes. Tenho, presidente. Pois não, excelência. É que nessa matéria eu fiz revisão da fundamentação e tenho votado pela denegação da segurança. Em decisão liminar, tenho indeferido, porque se tratar daquela questão de energia, de consumo de energia, de consumidores, aquela diferenciação que faz sobre as categorias de servidores, servidores cativos e demanda contratada, etc., que eu entendo não comportar esse benefício que o impetrante deseja, visto que a distribuição, a produção, a geração de energia, a distribuição e a comercialização integram o custo do produto e, portanto, deve servir de base de cálculo para a incidência do ICMS. Reconheço que o tribunal tem decisões pela concessão da segurança, mas eu fiz um estudo mais aprofundado da matéria e tenho entendido de forma diferente, inclusive citando uma decisão recente do ministro Gugel de Farias, em que ele admite que há divergência nessa matéria no STJ. No entanto, fundamenta sua decisão por reconhecer a possibilidade da inclusão dessas tarifas na base de cálculo do ICMS. Então, eu divido do relator para acolher e julgar procedente o agravo interno para suspender a liminar deferida. Pois eu vou tomar os votos, né? Bargador Virgílio Macedo. Não, eu não seria o voto seguinte, né, senhor presidente? Eu, a propósito, devo lembrar que, se não na última, na penúltima sessão, nós retomamos uma votação levada a cabo pelo desembargador Amaury Moura, decorrente de umas decisões divergentes, inclusive que eu tinha votado, o desembargador Ibanez tinha votado nesse sentido, que ele se mantém coerente, e o desembargador João votou puxando exatamente o que nós decidimos com o desembargador Amaury, ou seja, por maioria, vencido apenas o desembargador Ibanez Monteiro, nós estamos deferindo na liminar, independente de qualquer decisão que pudéssemos tomar no mérito. Então, para ser coerente, senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, como fui por ocasião da sessão que eu agora aqui acabei de retratar, né, onde foram votados os votos do desembargador Amaury 2 e outros mais 2 do desembargador João Rebouças, e é assim que eu voto, senhor presidente, pedindo toda a vênia ao desembargador Ibanez. O desembargador Ibanez está dando provimento, não é isso? E eu também acompanho, senhor presidente. Acompanha a divergência? Acompanha a divergência. Bargador Ibanez já votou, desembargador Ricardo Procópio. Presidente, eu vou pedir vênia à divergência e vou acompanhar o relator. Eu não... Essa doutora tese do desembargador Ibanez, mas eu não me convenci ainda. Acho que não devemos fracionar essas atividades que, no fundo, compõem uma só atividade para efeito de incidência. De modo que eu peço vênia e acompanho o relator. Ricardo Procópio. Bargador Gildo Barbosa. Acompanho o relator. Bargador Socorro Pinto. Acompanha a divergência. Bargador Jarbas Bezerra. Com todo respeito à divergência, mas eu vou acompanhar o relator. Bargador Valdo Pinheiro. Acompanho o relator pedindo vênia à divergência. Bargador Sávio Sobrinho. Senhor presidente, malgrado haja pertinência sempre na divergência do desembargador Ibanez, estudioso como todos nós da matéria, mas no momento eu acompanharei exatamente, inclusive, a argumentação trazida pelo desembargador Virgílio, no sentido de me manter fiel. Então, eu nego provimento desse provejo. Acompanho o relator, excelência. Com o relator, isso. Bargador Arthur Cortez. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu vou explicar por quê. Primeiro, isso é como um modo de produção numa empresa, numa indústria, em que as fases anteriores se agregam ao preço final do produto. Então, a base de incidência do imposto é o valor da operação.
Eu venho decidindo assim, na primeira instância, e por considerar que não há como você separar o final, aquilo que chega à sujeição passiva da obrigação tributária, das partes intermediárias. Seria como se eu pudesse separar a transmissão e desagregá-la do produto final. Eu entendo que isso, tecnicamente, é inviável. Isso sob um aspecto eminentemente de técnica tributária, que foi justamente o que o desembargador Ibanez tentou colocar, e para mim conseguiu com proficiência, é que o valor da operação é a base de incidência da alíquota do imposto, do ICMS. É a tradição do produto, ou seja, a circularidade é o que vai levar à cobrança. Por outro lado, também, tem um aspecto de uma repercussão social enorme no plano de um estado como o Rio Grande do Norte, que eu acho bom refletir sobre isso também, ainda que seja vamos dizer, obter dictum, não seja uma ratio dissidente daquilo que estou colocando, mas imagine, num estado com arrecadação extremamente prejudicada como o Rio Grande do Norte, se separar isso aí, a quantidade de evasão de receita tributária a considerar que o imposto, o ICMS sobre a energia cobrado por antecipação tributária, será um problema muito sério para as nossas finanças. Eu acompanho a divergência. O tribunal, por maioria, concedeu a segurança, nos termos do relator, vencido, negou o provimento, né? Excelência, só para contribuir com... Pois não. Só para contribuir, o STJ, recebi aqui da minha assessoria, em decisão recente, publicada no Diário da Justiça, de 30 de 11 de 2016, processual do serviço tributário, ofensa ao artigo 535 do CPC, não configurado, omissão, ICMS, incidência da TUST e da TUSE, descabimento. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza a ofensa ao artigo 535 do CPC. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica e a taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica não fazem parte da base de cálculo ICMS, agravo interno não provido. Então, tem decisão aqui recente, publicada agora, do STJ, só para contribuir. Vossa Excelência pode ficar à vontade, depois vai ser julgado o mérito. Pois não, Excelência. O tribunal, a maioria, negou o provimento ao agravo interno, vencidos os embargadores Ibanez Monteiro, Zeneide Bezerra, Arthur Cortez e Socorro Pinto, que concedeu, por maioria, nos termos do voto do relator, o acordo lido e aprovado. Tem o 11º, agravo regimental mandar segurança com liminar 2015-115060, origem Tribunal de Justiça, agravante Antônio Carlos da Costa, agravado Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Vigílio Macedo Júnior. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Está com a palavra, Vossa Excelência. Eu vou tentar ler através da ementa, ver se ajuda. Se caso contrário, eu me ponho à disposição para absolver o voto no seu todo. Eu digo o seguinte: agravo em mandado de segurança, promoção de policial militar, pretensão de reforma da decisão monocrática que indiferiu a petição inicial, ausência de prova pré-constituída, impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, ausência de fato novo ou fundamento jurídico que modifique posicionamento jurisdicional anterior, manutenção da decisão agravada, desprovimento do agravo. Inexistentes razões de fato e de direito bastante para que seja modificada a decisão agravada, deve, nessa oportunidade, ser ratificado o pronunciamento jurisdicional monocrático por todos os seus fundamentos. Agravo conhecido e desprovido. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? A unanimidade, negou, o Tribunal Unanimidade negou o provimento agravo regimental.
nos termos do voto do relator. Acompanha. Acordo, lido e aprovado, senhor presidente. Como não há mais nenhum processo imenso, está encerrada a presente sessão.